Vamos falar de um clássico agora hoje. Desvio do septo nasal. É uma importante causa de obstrução da respiração e muitas vezes é levado de forma leviana. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é respirar normal, ela cresceu com aquela obstrução nasal e para ela aquele é o padrão de normalidade. E quando corrige esse desvio de septo por via cirúrgica, nota o que é realmente respirar normal. Isso é bem interessante. Primeira coisa aqui para falar de mitos e verdades sobre desvio de septo. Nem sempre o que está torto por fora relaciona-se ao que está torto por dentro. Então, às vezes a pessoa tem o nariz aqui, só que lá por dentro é retinho. O septo nasal é reto e está funcionando muito bem lá dentro. O septo fica aqui nessa região por dentro do nariz e divide uma fossa nasal da outra, uma cavidade nasal da outra. É uma parede que começa aqui na frente e vai até o fundo do nariz. Então essa parede toda é o septo nasal. Ele pode estar desviado em diferentes pontos dele e até ter um desvio em S, em que ele faça uma barriga para um lado e outra barriga para o outro. Isso tudo é muito importante ser identificado antes da cirurgia. Então um exame físico no consultório, uma endoscopia nasal, uma tomografia da face consegue identificar qual o real formato do teu septo nasal. Identificado qual o formato do septo nasal, vamos pensar na cirurgia de desvio de septo. O septo nasal ele é formado de duas partes, uma parte cartilaginosa e uma parte óssea. Muitas vezes o desvio está justamente na união da cartilagem com o osso e acontece, na maioria das vezes, durante o crescimento do indivíduo. Aquele momento que tem maior crescimento, de 12 a 15 anos de idade, é que uma parede do septo vem de cima, outra de baixo e esse crescimento acaba entortando ele como um todo, gerando desvio de septo. E não é incomum as pessoas tentarem achar algum episódio de traumatismo do nariz na infância. Realmente, uma vez eu joguei bola e bati e acho que meu desvio de septo se formou ali. Poucas vezes vai ser por traumatismo dessas situações. A maior parte do desvio é constitucional, é do crescimento mesmo desse indivíduo que vai crescendo um, montando sobre o outro, gerando desvio. A cirurgia do desvio de septo chama-se septoplastia. Ela é feita toda por dentro do nariz, então não tem nenhum corte por fora. E ela pode ser associada ou não à rinoplastia, em que aí sim vai ser modificado o nariz por fora. Envolve a parte estética do nariz. Porque se você for fazer só a septoplastia, não vai alterar em nada esteticamente o nariz. Se for fazer combinado, a rinoplastia mais septoplastia, a gente vai ter um termo que a gente chama de rinoceptoplastia. Aí sim, vai ser mexido na parte estética e na parte funcional do nariz. E é interessante que se você tem vontade de fazer uma plástica de nariz, faça combinado a cirurgia da função com da plástica, porque tanto para o cirurgião plástico quanto para o otorrino vai ser muito melhor essa associação, que um usa material do outro, um usa o acesso do outro. Então é o melhor momento de fazer é fazer os dois ao mesmo tempo. Decidido pela cirurgia de função nariz, a septoplastia, a gente agora vai para os detalhes. A gente vai lá dentro, corrige o desvio de septo. Muitas vezes a gente faz uma redução do volume dos cornetos nasais, que são essas bolinhas que a gente tem na entrada do nariz. Esse esquema está situado aqui. E a gente faz a redução deles junto, que a gente chama de turbinectomia. Então a gente reduz o tamanho deles para conseguir ganhar passagem de ar também nas laterais. Então a gente corrige o septo no centro e ganha essa passagem de ar também pelas laterais com a redução dos cornetos inferiores. Bom, com isso a gente consegue ganhar um bom espaço para respiração nasal. Uma outra coisa que é importante e é bom desmistificar. Praticamente hoje a gente não usa mais tampão nas cirurgias de nariz. Aquela gaze, aquele tampão que fechava completamente as duas fossas nasais, que era um grande incômodo do paciente no passado, já há muitos anos que a gente não usa mais. Então a gente hoje tem técnicas que conseguem melhor controle de sangramento sem precisar usar o tampão no nariz. No máximo a gente pode usar uma placa de silicone chamada splint nasal, que vai ser posicionado por dentro do nariz e vai ser retirado geralmente com 5 a 7 dias depois da cirurgia. A função desse splint nasal é diminuir a chance de SINEC, que é uma região operada colar na outra e com isso fechar a passagem pelo nariz, e diminuir a chance de hematoma no septo, porque a gente descolou ele todo, então a gente precisa que ele se alinhe, retifique, evite que tenha espaço morto para acumular sangue lá dentro e fazer um hematoma. Então ele tem duas funções importantes. Muitas vezes a gente usa esse splint nasal que não fecha o nariz como um todo e muitas vezes tem um tubinho que permite a passagem de ar por ele. Ele fica lá dentro, não gera grande incômodo e é retirado com 5 a 7 dias. Tá certo? A cirurgia de septo nasal dura em torno de 1 hora a 1h30. A internação muitas vezes é de 12 a 24 horas, a gente já consegue dar alta ao paciente e a gente pede repouso de 1 semana em casa. Não é uma cirurgia que dói, não é uma cirurgia que gere grande dor. O que mais vai incomodar o paciente talvez seja o entupimento do nariz nessa primeira semana, semelhante a um quadro gripal. Esse talvez vai ser o maior incômodo que o paciente pode ter nessa semana. Você tem desvio de septo e está com medo de operar? Esse vídeo foi útil para você? Espero que tenha sido. Se gostou, curte aí. Se conhece alguém que tem esse problema, já passou por essa situação, compartilhe com ela.
E não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.